da segunda série. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de Sociologia. Então, hoje, o nosso conteúdo vai ser sobre a história das relações de gênero, a importância da mulher na sociedade. Então, nós vamos dar continuidade ao assunto, ao conteúdo da aula anterior, no qual nós falamos sobre as minorias sociais, que são os grupos que se encontram em situações de desvantagem social, econômica, cultural, desvantagem étnica, física e religiosa e principalmente econômica dentro da nossa sociedade. Então, nós temos vários grupos que se encontram, discriminados e sendo vítima de preconceito. E uma dessas que nós destacamos, então, para falar sobre a aula de hoje, é sobre as mulheres, né? Então, nós vamos falar, então, sobre a história das relações de gênero e a importância também que a mulher tem para a nossa sociedade. Ok? Então, a gente vai ver que, como nós já dissemos, né, as mulheres, assim, quando a gente fala minoria, a gente não se refere ao número de pessoas que compõem esse grupo, mas os grupos de pessoas que sofrem preconceito e discriminação, como nós temos como a comunidade, né, indígena, os negros, as mulheres, a comunidade LGBT também está dentro desse grupo, né, que apesar de não ser grupo em números pequenos, mas são um grupo minoritário. E aqui então hoje nós vamos falar sobre a importância, né, que esses grupos têm para a sociedade. Nós vamos especificar principalmente o grupo das mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres hoje, elas representam uma grande força para a economia mundial. Elas representam hoje mais de 40% da mão de obra global no mundo. Então, com isso, nós faremos com vocês uma linha do tempo de como representou a mulher, qual é a posição da mulher, como era na antiguidade e como ela hoje está representada na nossa sociedade. Então, com isso, aqui está apresentado para vocês uma linha do tempo. Então, na pré-história, a mulher tinha um enorme peso na sociedade. Não que a sociedade da pré-história era uma sociedade matriarcal, porque era também a sociedade patriarcal. Mas as mulheres eram valorizadas, então, porque elas eram o quê? Matricêntricas, ou seja, elas representavam a figura da mãe, a figura que ia dar continuidade ao grupo social. E elas eram usadas, então, somente para a procriação. Com isso, então, elas eram valorizadas. Depois a gente vê, continuando na nossa linha do tempo, na antiguidade, o homem, vocês sabem, né, que na antiguidade a sociedade era o quê? Patriarcal. Então o homem era absoluto e a mulher era equiparada a um escravo, pois elas não eram consideradas como cidadãs, elas não tinham acesso ao saber, vistas apenas como o quê? Como receptoras, né, da semente masculina. Então, elas não eram consideradas cidadãs, por isso eram bem subjugadas. Agora, depois nós vamos ver na Idade Média, aí vocês sabem, né, dentro de história, a gente estuda muito, né, que a Igreja Católica teve um papel, assim, muito importante, né, na Idade Média. A Igreja Católica, então, que tinha todo o comando, toda a ordem, né, media toda a ordem para toda a sociedade. Então, a Igreja Católica considerava a mulher como causa de objeto e de pecado, pois tinha como referência a ideia do pecado original cometido, né, por ela. E ela é considerada, a mulher, só não era considerada pecadora as mulheres que iam para o convento ou as mulheres que eram mães. E nós vamos ver coisa importante, que tinha muitas mulheres nesse período que se revoltavam com essa condição de submissão. E assim, as que se revoltavam com toda essa submissão, foram elas que fizeram, que marcaram a história. Então, trouxe para vocês aqui vocês estão vendo, né, nessa imagem, a figura de Joana d'Arc.
Foi uma guerreira francesa que comandou um exército de mais de 7.000 homens. Então, mas muitas dessas mulheres foram mortas e muitas dessas mulheres também eram consideradas bruxas, né, pela sociedade. Por quê? Porque elas impunham, né, a sua liderança. Então, como era uma sociedade patriarcal, então elas passavam-se como bruxas ou menosprezadas. No Brasil, nós podemos citar também alguns exemplos, né, da Chica da Silva, Maria Quitéria e outros, né, outros dentro da política também, como a Princesa Isabel também, né? Tá certo? Então, agora aqui, a gente vai ver, voltando um pouquinho também, que foi a partir então foi a partir do século XVIII que começaram então as mudanças dentro da sociedade. Foi graças ao que? Graças ao Iluminismo e à Revolução Francesa, que criou o quê? Que criou o terreno fértil, né, para essas novas mudanças, para essas novas ideologias. Por quê? Porque a Revolução Francesa trouxe o quê? Quais foram os ideais? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então chegou o ponto de que as mulheres já souberam, né, colocar, né, ou desenhar a sua posição dentro da sociedade. Então hoje a gente vê, né, que o ano, né, de 1960 foi marcada, né, pela grande revolução social da emancipação da mulher, e a mulher passa a ocupar também espaços, né, que não serão ocupados somente pelo homem, certo? Então aqui a gente mostra para vocês, né, que é importante também, né, a gente saber então que existe, né, as leis de proteção para a mulher. Nós sabemos, né, que a partir da Constituição, né, de 1988 foi criada então a Lei de Maria da Penha, né? E para quê? Para que as mulheres entendam que é muito importante estabelecer essa política, né, de tolerância zero, né, a todas as formas de violência nos quais às vezes as mulheres são submetidas, incluindo abuso verbal, abuso físico, e também elas têm que ter conhecimento, né, real dessa lei, para que ela também não sofra assédio sexual no seu ambiente de trabalho. Okay? Então, a partir então, do ano de 1960, a gente sabe, né, então, que houve a emancipação da mulher, mas ainda não tinha uma lei assim, específica, né, que desse o devido valor para a mulher. Somente então, depois de muitos anos, mais de 35 anos, em 2010, então é que a ONU ela criou, né, os princípios de empoderamento das mulheres. Para que são esses princípios de empoderamento da mulher? Para promover o que será? Será que traz benefício para a mulher? Sim, traz muito benefício. Então a ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas, é um órgão internacional que ajuda o quê? Que ajuda a promover, por esses princípios criados, né, em 2010, né, ela colocou alguns princípios que ajudam o que? A promover a igualdade, né, de gênero. Seria o que? Inclusão, né, e a não discriminação da mulher nas áreas da saúde, na educação, na segurança, e dizer um não, né, contra a violência, né, que a mulher passa. Então a gente sabe que no Brasil, a gente sabe que no Brasil, né, a cada 7 segundos, uma mulher ela é violentada, ela é discriminada, e então com isso a cada 7, eu falei minutos, não, a cada 7 segundos uma mulher então é espancada, é violentada por questões, então seria assim, de uma sociedade bem machista, certo? Então a gente vê ainda, né, que hoje, né, as mulheres ainda elas estão assim, ainda, né, estão, né, no sentido assim inferior na questão das suas posições, né, no legislativo, né? Mas o que acontece? Então as mulheres, a gente sabe, né, que elas superam em índice de escolaridade, mas mesmo assim elas ocupam espaço bem menor, onde? Na política, no mercado de trabalho. E a gente sabe que mesmo depois de muitos anos, né, dessa criação, como eu falei,
da Lei de Maria da Penha, porque a gente acha que é uma lei assim que não vai ajudar em nada a nossa família, mas vai sim. Às vezes tem pessoas que não tem aquela coragem, né, de denunciar alguém. Então, a gente conhecendo essa lei, a gente pode estar ajudando também as pessoas que passam, né, por essa violência, por essa discriminação. Então, como eu falei, né, a cada 7 segundos uma mulher é agredida, e essa desigualdade de gênero ainda é uma realidade no Brasil, no nosso país e outros países também. Alguns exemplos a gente vê, né, pejorativos, né, no sentido da mulher, no sentido do gênero, né, feminino, que a gente deve evitar, né? A gente ouve muito falar, principalmente às vezes em piadinhas, né, em rodinhas de homens, né? Você pilota bem o fogão, a mulher no volante é um perigo constante, ela deve ser feita alguma coisa para que isso não aconteça. O homem pode jogar bola, homem pode jogar bola, mulher não, tá certo? Mas então a gente, com esses princípios, né, do empoderamento, ou seja, esses princípios que seria assim muito importante a mulher estar conhecendo suas lideranças, de seu papel na sociedade. Então, a gente conhecendo tudo isso, então a gente vai poder então estar levando, né, a sério, né, nossos direitos, né, para que a gente possa estar ocupando a nossa posição, né, importante, né, que nós temos na nossa sociedade. Certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Nós, então, estaremos, né, na nossa sala de sociologia depois fazendo as nossas atividades e também a gente lendo os nossos textos, tirando as nossas dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem contar, né, comigo, e a gente pode estar lendo mais coisas, mais algumas leis, né, na nossa Constituição, né, que venha garantir esses direitos, né, de participação, né, desses grupos, né, das minorias sociais que estão assim bastante discriminados e também sofrendo preconceito na nossa sociedade. Muito obrigada.